Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 4. Hoje não será na leitura bíblica do dia, que a gente sempre medita, né? Geralmente, mas como somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, amém? Vamos meditar no livro de 2 Reis, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do nosso Deus, amém? Vamos cultuar a Jesus, né? Com a nossa voz, com o instrumento que nós temos, com a nossa voz, cultuemos ao Senhor, amém? Vamos ler o versículo. Eu vou pegar aqui só um versículo aqui, o verso 5, amém? O verso 5 você verá que foi profético para aquela família e será profético para a nossa. Também é profético para a nossa, em nome de Jesus. Verso 5 de 2 Reis 4, diz assim: Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Vamos ler todos nós juntos o verso 5 na sua tradução. Amém? Pode ler. Vamos lá? Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar aqui nesses 7 versículos da palavra do Senhor do livro de 2 Reis. Então vamos meditar aqui nesses 7 versículos, amém? Do livro de 2 Reis, onde Eliseu aumenta o azeite da viúva, amém? E aí nós sabemos, né, que foi um milagre, mais um dos milagres extraordinários aqui, onde o Senhor usou grandemente o profeta Eliseu. Esse milagre, ele não foi só realizado na vida de uma mulher, né, de uma viúva que estava aqui já sem seu marido, né, e agora correndo o risco de perder também os seus filhos para pagamento de uma dívida. Nós sabemos que esse milagre, ele se estendeu a toda uma família, amém? Justamente porque essa mulher creu. E se você já fez a leitura bíblica de hoje, ou ainda terá a oportunidade de fazer, você já lerá 1 João 5. Né? E lá tem um trecho tão conhecido que nós, né, cremos, eu acredito que você também crê, que diz que essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. A fé sempre será a vitória que vence o mundo. Se a Bíblia diz, olha, imagine, e essa é a vitória que vence o mundo. Então, coloque aí, né, de repente, o seu problema, a sua situação, a circunstância que você enfrenta diante do mundo. Eu tenho certeza que não será maior do que o mundo todo. E a Bíblia, se a Bíblia afirma que essa é a vitória, imagine a chave da vitória. Qual é a chave da vitória? A fé. Qual é o segredo da vitória? A fé. Se a Bíblia afirma, né, expressamente que essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, então imagine como a nossa fé, ela tem um impacto, né, ela tem assim uma ação extraordinária diante das nossas atitudes. Nós podemos ter, né, diante das situações, atitudes de fé, e nós podemos ter, diante das situações, atitudes de dúvida, não é assim? De medo, de incredulidade. Nós estávamos aqui diante, por exemplo, né, falando de forma mais clara para você, dando um exemplo claro, Jardel e Ana Marta estavam aqui ainda há pouco. A primeira filhinha deles faleceu, né? Ana Marta engravidou, passou a gestação, né, toda ali com a bebê viva em seu ventre. Quando chegou a hora da menina nascer, né, ela não sobreviveu e ela morreu. Então, eles dois, era a primogênita deles. Eles dois podiam ter todos, né, vamos dizer assim,
todos os argumentos para não exercitar mais a sua fé diante daquela impossibilidade, diante daquele acontecido. Foram muitos meses os dois ali orando e pelejando, né, e crendo para que Analícia, que agora atualmente é a sua primogênita, ela viesse a aparecer. Mas eles já imaginou durante esse tempo o que se passou na cabeça de Ana Marta e o que se passou na cabeça de Jardel? Eu acredito, de vez em quando batia na porta a dúvida, não é verdade? De vez em quando batia na porta deles a incerteza. De vez em quando batia na porta deles o medo, não é verdade? Mas essa foi a vitória que o fez vencer. Quem compreendeu aqui? Então, se você compreendeu, você pode glorificar a Deus, porque Deus está falando nessa manhã para você sobre fé. Olha para quem está do seu lado e diga fé. Fé, diga fé. Agora, não será fé só para você, que alcançará só você. Essa mulher viúva perdeu o marido. Perdeu aquele que, né, de forma natural, supria todas as necessidades daquela família. Não só as necessidades físicas, mas provavelmente também era um pilar ali nas necessidades emocionais. Essa mulher ficou viúva, essa mulher ficou sozinha. E se não bastasse, essa mulher ainda ficou cheia de dívidas. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha recursos. Ela não tinha ali a função do seu marido em ser o provedor para aquela casa. Ela nem sabia fazer isso. Ela nem sabia como faria isso. Ela estava totalmente sensível àquela situação, a ponto de ir pedir ali conselho, pedir auxílio. A Bíblia fala no verso 1, acompanhe comigo. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas. Esse homem era um homem de Deus. Mas por que será que essa família foi acometida por essa tragédia, por essa luta? Nós temos que imaginar, meus irmãos, também que enquanto vivermos aqui nessa terra, nós iremos passar por situações que provarão a nossa fé. Por isso que é importante nós a cultivarmos. Sabe quando você pega uma plantinha, acha bonita e leva para dentro da sua casa? Quem aqui gosta de planta? Levanta a mão. Mas a planta, quando você leva para a sua casa, você pensa, né? Quando você compra a planta, você diz: ai, que coisa mais linda. Eu vou comprar, ela vai embelezar a minha casa. Não sabemos, eu e você, que para que ela continue embelezando a minha e a sua casa, a partir do momento que ela chega na nossa casa, começa um processo. É verdade ou não é? Você pensa que vai só aguar aquela planta e ela vai ficar linda e maravilhosa do jeito que você foi ali, ou arrumou a mudinha, ou comprou? Você vai gastar tempo com ela. Você vai ter que ter cuidado com ela. Você vai ter que chegar lá e adubá-la. Não é simplesmente só aguá-la. Você vai ter que chegar e vai ter que podar. Você pensa que ela será só algo ornamental na sua casa, que muitas vezes você vai passar e vai ver como está lindo, ou como está enfeitado. Se você não cuidar, ela vai começando a ficar feia. Ela vai começando a perder os nutrientes que ela ali pela pessoa, né, que estava vendendo e deixando ela bem bonita. Ela vai ficar mal alimentada, mal cuidada, as folhas vão começar a secar, as folhas vão começar a cair. E aí você vai dizer muitas vezes, como a gente se pergunta, eu não sei cuidar como aquela pessoa cuida. Porque aí você provavelmente vai ter que estudar, vai ter que procurar saber como é que aquela planta é cultivada. Como é que você vai deixá-la mais bonita? Não vai ser só assim, você chegar, colocar e deixar ela lá, não. Mesmo assim, é todo aquele que vive pela fé. Você tem que cultivar a sua fé. Para você mantê-la viva.
Porque mesmo sendo servo e mesmo sendo serva do Senhor, eu e você, enquanto vivermos nessa terra, seremos provados em nossa fé. Essa mulher simplesmente estava casada com um discípulo de um profeta. Você pode ser pastor, você pode ser obreiro, você pode ser levita, você pode ser professor, você pode ser diácono, você pode ser o melhor crente dessa terra. O crente mais fiel, o homem mais fiel, a mulher mais fiel. Saiba que enquanto vivermos nessa terra, a nossa fé será provada. Mas o que nós vamos ver aqui, o diferencial aqui na vida dessa viúva que acabara de perder o seu marido, e humanamente ela estava já sem nada, humanamente sem perspectiva, humanamente sem direção, humanamente sem dinheiro, sem nada, sem comida. Ela só tinha os filhos e ainda queriam levar os seus filhos. Ela já não tinha nada. Essa mulher era casada com um dos discípulos dos profetas, mas essa mulher, ela ficou com algo que o seu marido deixou para ela. Não era material, ela não podia pegar. Ela não podia de repente ali usar para repor. No sentido aqui, eu estou falando usar agora no sentido concreto. De pegar material. Mas ela olhou para o marido e certamente ela enxergou algo que fazia ali o seu marido diferente, e aquilo ficou delegado para ela. E esse algo era a fé. Ela foi atrás do profeta Eliseu e ela sabia que onde existia Deus, existia alguma resposta para a sua vida. Saiba que quem tem fé verá sempre os lugares ou as pessoas que têm Deus como instrumento de resposta para a sua vida. Vocês estão entendendo, igreja? Eu estou falando sobre fé para vocês, meu povo. Quem fica ali cultivando a fé, olhará sempre para um lugar como esse, olhará sempre para as pessoas que estão buscando a Deus como respostas dele para a sua vida. Essa mulher havia ali, ela não tinha nada. Mas ela foi atrás do profeta Eliseu e ela contou o que estava acontecendo. E ela, Senhor, versículo 1 do capítulo 4, meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Em outras palavras, ela disse, olha, nós somos uma família. Meu marido era sacerdote no seu lar. Nós temíamos a Deus nessa terra, nesse tempo. Mas olha aqui o que eu estou passando agora. Ela foi contar ao profeta. Olha, o que nós estamos passando agora é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Como pagamento daquela dívida, o marido foi e ela ficou endividada. No versículo 2, acompanhe comigo, olha o que diz. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aquela mulher, ela falou para o profeta aqui, Eliseu, que ela não tinha nada. Mas, na verdade, aquela mulher, ela tinha tudo em casa. Ela não sabia, né? Ele fez uma pergunta sobre coisas concretas que existiam na casa dela. E ela realmente respondeu, né, de forma certa. Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Era tudo o que ela tinha em casa.
Queridos, hoje pela manhã, quando eu li essa palavra, era notório e era também audível o Senhor ministrando ao meu coração. O Senhor sempre aumentará o azeite quando você não tiver nada. O crente tem fé, meu irmão? Será que em nós, será que em mim e você, como Jardel ainda há pouco testemunhou, um dia Deus falou comigo que eu tinha que voltar à prática do primeiro amor, das primeiras obras, e aquela sementinha de fé foi plantada no coração dele pela palavra de Deus. Eu te pergunto nessa manhã, meu amado, você tem alguma semente de fé aí dentro de você? Pois eu quero te dizer que mesmo quando fisicamente você não estiver vendo nada, o Senhor me manda te dizer nessa manhã, pode enxergar com os olhos da fé. Pode enxergar com os olhos da fé, porque o Senhor aumenta quando nós não temos absolutamente nada. O Senhor tem o poder de aumentar. O Senhor sempre aumentará o azeite quando nós não tivermos nada. Sabe o que é nada? O nosso nada, meu irmão, é uma oportunidade de Deus trabalhar. O nosso nada, a nossa incapacidade, a nossa impotência, a nossa anulação, é uma oportunidade de vermos Deus trabalhar. É uma oportunidade de enxergarmos, foi Deus que fez, não foi eu que fiz. O pastor falou para vocês aqui domingo, nós estávamos com 20 tijolos e uma saca de cimento. Na mesma semana o Senhor abençoou com 4 milheiros de tijolos e 1.200 para a compra de saco de cimento. O que é isso? Deus faz do nada tudo. Irmão, isso é um testemunho para alimentar a sua fé para a sua situação, para a situação que você enfrenta. O inimigo, ele sempre vai te mostrar que você não tem nada, e nós não temos nada mesmo não. Mas existe uma coisa que Deus já colocou dentro de nós, e isso se chama fé. E se você for para a leitura bíblica de hoje, 1 João 5,4. Todo que é nascido de Deus, você é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus aqui nessa manhã? Se você é nascido de Deus, eu quero te dizer, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Imagina o teu problema. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Imagina a sua situação, Jojó. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a chave? Qual é o segredo? Olhe para quem está do seu lado, a fé. Olha aí para quem está do seu lado, diga a fé, meu irmão, a fé. Francimar, depois de tanto tempo sem emprego, vai começar a trabalhar amanhã, né, Francimar? Passou fome, meu irmão, nesse tempo? Passou por alguma privação? Mora em casa de aluguel, né? O Senhor deixou de suprir sua necessidade? 2 empregos. 2 empregos. Mas teve o tempo que a fé dele foi provada. A fé dessa mulher, chegou o tempo da fé dessa mulher ser provada, e não era qualquer provação, não. Era simplesmente os filhos dela, a família que estava acabando. O marido já tinha morrido. Agora os credores queriam levar seus 2 filhos. Como é que essa mulher ia ficar? Só. Era ou não era? Só. Sem filhos, sem marido, essa mulher ia ficar só. Ei, mas Deus diz que faz o solitário habitar em família. E ser alegre mãe de filhos. Isso é o que Deus diz. O inimigo, ele mostra uma coisa, o mundo mostra uma coisa, o homem lhe mostra uma coisa. Ei, mas mostra o que Deus diz. Isso é fé, meu irmão. Você está vendo como é que a gente pratica a fé? A fé é assim. O inimigo mostra uma palavra para você, você mostra a palavra de Deus para ele. O homem mostra uma situação para você, você mete a palavra de Deus assim para ele. Isso é fé. Você tem que pegar os versículos da Bíblia, colocar nos umbrais das suas portas. Você tem que pegar os versículos da Bíblia e espalhar lá onde você lava a louça, espalhar no seu guarda-roupa.
Para você se lembrar, quando eu passei 21 dias doente, que Deus levantou até pessoas de outros estados para orar por mim e dizer que era algo espiritual, porque o inimigo estava querendo me parar. Eu peguei versículos, coloquei, escrevi assim, preguei lá nas paredes do meu quarto. Todo dia, quando eu me levantava, eu lia aquilo tudo declarando sobre a minha vida. Todos os dias. Você tem que pegar versículo e lançar na sua situação, meu irmão. Isso é fé. O inimigo mostra uma coisa, o homem mostra uma coisa, você mostra o Deus que você serve. O meu Deus, me prometeu isso aqui. O meu Deus falou isso aqui para mim. O meu Deus, a palavra do Deus. Eu sou nascida desse Deus. E essa é a vitória que vence o mundo, é a minha fé. Aquela mulher, ela chegou e ela apresentou, vou ficar sem nada, profeta. Vou ficar sem marido, vou ficar sem filhos. Ele disse, o que é que você tem na sua casa? E ela disse o que ela apenas tinha. Eu tenho uma botija de azeite. Versículo 3, acompanhe comigo. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. A Bíblia fala, verso 5, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Irmãos, esse milagre veio para toda aquela família. E é incrível, meus irmãos, olha o que é que a gente pode extrair tanto daqui. Quando aquele homem de Deus, ele direcionou aquela mulher para isso, aquela mulher, ela foi direcionada por aquele homem de Deus e ela foi e fez o que aquele homem de Deus estava instruindo ela. Ela foi e ela fez. E é incrível que você pode perceber que ela foi em sua casa e a Bíblia diz que ela fechou a porta sobre os seus filhos. E eu quero falar algo para você nessa manhã. Muitas vezes o que está faltando é você ir no secreto, fechar a porta do teu quarto. Porque você está pensando que o milagre ele vai acontecer logo assim para todos verem. E Deus quer tratar com você logo de forma pessoal. Você já observou que há também algo incrível aqui, que quando o profeta disse, vai, tu e teus filhos, ei, ela começaria por ela e com ela e com os filhos dela. Meu querido, comece com o que você tem. O que é que você tem? Você só tem a fé, usa a tua fé. Você está sem nada, eu já te disse que Deus é especialista do nada produzir coisas extraordinárias. Agora Deus queria aqui, Deus usou o profeta para que aquela mulher pegasse os seus 2 filhos, ele pegassem ali aquelas vasilhas, eles entrassem em casa, fechassem a porta. Ninguém estava vendo a atitude daqueles 3. Muitas vezes o teu jejum ninguém verá. A tua oração ninguém verá. A tua busca a Deus ninguém verá. Mas eu quero te dizer que será aí onde Deus começará o milagre. Porque nós somos seres humanos e muitas vezes a gente só acredita no que a gente vê logo. Ei, mas a Bíblia diz, bem-aventurado o que não viu e creu. O milagre começa. O milagre ele só não acontece quando a água já está colocada aqui dentro do copo, não, meu irmão. O milagre ele começa a acontecer já lá no secreto, quando você começou a crer. O milagre começou a acontecer quando aquela mulher pegou os filhos, colocou ali dentro de casa, fechou a porta e disse, vamos aqui fazer o que o profeta falou. Vamos pegar aqui o azeite e vamos passar de uma vasilha para outra. De uma vasilha para outra. O milagre nem acontecia nessa vasilha e o milagre nem acontecia nessa vasilha.
O milagre acontecia enquanto o azeite estava passando de uma para outra. Sabe o que é que o Senhor está nos falando, igreja de Jesus? Não pare. Não pare. Não perca a sua fé. A sua fé é o que move o seu milagre. Você está entendendo o que é que eu estou dizendo para você? Que a nossa fé é o que move o nosso milagre. Olha, entenda aqui que o azeite era a fé. Enquanto ela passava de uma vasilha para outra, o que era que ia acontecendo? O azeite ia. Eu quero te dizer que o milagre nem está em você e nem está na resolução do problema. O milagre está na tua fé. O milagre está em você exercitar a sua fé. E essa é a vitória que vence o mundo, é a sua fé. Quem está compreendendo o que é que eu estou dizendo aqui? Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? O milagre nem está em você. O milagre é você, o milagre sou eu. O milagre nem está em você, mas também o milagre não está aqui no final, no produto final que você deseja ver. O milagre está na tua fé, meu irmão. Você tem que exercitar a tua fé, meu querido. Você tem que Você tem que exercitar a tua fé. Você não sabe quanto a tua fé tem poder. Você não sabe. Deus hoje quer despertar fé aqui em você, meu querido. O milagre vai acontecer quando você estiver exercitando a tua fé. Você está esperando o milagre ser você. Sair, melhor dizendo, porque você é um milagre. Você está esperando o milagre sair de você, ele não vai sair, não. Você está esperando o milagre chegar ao destino final. O milagre é a tua fé. Começa a exercitar a tua fé. Não deixa de exercitar a tua fé, não. É o problema acontecendo, a tua fé sendo movida. É a situação sendo contrária à tua fé sendo movida, meu irmão. É a pessoa dizendo o contrário à tua fé lá. É as portas se fechando e a tua fé lá, meu amado. É você exercitando a tua fé que o milagre acontece. Aquela mulher fechou a porta e começou ali a passar o azeite para aquelas vasilhas. Enquanto elas depositavam o azeite, queridos, aquelas vasilhas iam sendo cheias, 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 e eles não paravam. Eles não paravam, e o azeite ia enchendo, e o azeite enchendo, e o azeite enchendo. Quanto mais vasilha aparecia, o azeite enchendo, e eles iam ali mudando, e eles iam mudando, iam lá movimentando, e o azeite aparecendo, e o azeite aparecendo. Versículo 6, veja comigo, acompanhe comigo. Versículo 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite, o que aconteceu? E o azeite, o que aconteceu, meu irmão? Ei, diga bem forte, e o azeite, o que aconteceu? Tudo será conforme a sua fé. Eu estou fora da palavra? O que é que a Bíblia fala em relação a ser conforme a nossa fé? Não é conforme a nossa fé? Sim ou não, igreja? Estou fora da Bíblia? Então, versículo 7. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. O milagre aconteceu porque aquela mulher exercitou a sua fé. O milagre só deixou de acontecer quando as vasilhas, não havia mais vasilhas. A multiplicação do azeite só deixou de acontecer quando não havia mais vasilhas. Enquanto houver vasilhas, haverá a oportunidade de você exercitar a tua fé. Sabe por que Deus ainda está permitindo as vasilhas? Ai, meu irmão, como eu queria que você entendesse. Sabe, irmão,
irmãos, as vasilhas. Para o azeite chegar e o milagre acontecer, é uma oportunidade de você exercitar a tua fé, meu irmão. Você está passando por problema, você está tendo dificuldade, você está tendo leões para vencer. Deus está te dando a oportunidade de você exercitar a tua fé, meu amado. Você está tendo que derrotar leão. Deus está te dando a oportunidade para você exercitar a tua fé. Você está entendendo? Aquelas vasilhas eram oportunidades para aquela mulher exercitar a fé. Quanto mais vasilha tinha eles, os filhos trazendo as vasilhas, traz vasilha menino, traz vasilha menino. Eles tinham que ir lá, chegar, bater na porta do vizinho. Ei, você tem uma vasilha que me empresta? O que é que Deus já mandou fazer que você ainda não está fazendo, meu irmão? O que é que Deus já te instruiu claramente? O que é que Deus já falou? Já abriu o livro? Faça isso se você ainda não está fazendo. Ei, aqueles meninos precisavam estar lá, chegar, bater na porta dos vizinhos. Tem vasilha aí, tem vasilha aí, tem vasilha aí. Eu estou precisando de vasilha. O que é que Deus já mandou fazer? O que é que Deus já pediu para você ir atrás? O que é que Deus já pediu para você fazer? Vai, irmão, e faça. Aquelas vasilhas eram oportunidades deles exercitarem a fé deles. E eles verem o milagre, enchendo ali todas aquelas vasilhas. Vendo o milagre ali sobejar, sobressair em todas aquelas vasilhas, meu irmão. Fique de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Fique de pé aí no seu lugar. Nunca mais diga que você não tem nada. Se você tiver a fé, você tem tudo, meu querido.